Quem que gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria. Sim? Ora, sim, como que a gente faz para romper o ciclo familiar das histórias que começam a se repetir? Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que é uma história que vai e volta, não é isso? É É, isso? isso. Ocorre, a pessoa se casa, depois ela separa e volta a se casar com outra pessoa o mesmo caráter, só com nome diferente, a falência, só que vem de outra forma. Então, é isso que você está chamando de círculo vicioso? Mas é tipo hereditário mesmo. O que aconteceu com a minha mãe, minha avó, as histórias se repetem, né? Olha, no meu entendimento, no meu estudo, nós voltamos aqui para tirar um karma. E a única pessoa que pode tirar o karma familiar é o médium. Então, se nesta reencarnação nós não tirarmos as dificuldades familiares, isso eu estou falando de forma generalizada, da droga, da prostituição, da bebida, da loucura, do medo, do pavor, enfim, aquilo que a família vai e volta, que se chama o familiar, tá? O pai bebia, o avô bebia, e vem todo mundo nessa frequência. A família entrava em decadência e todo mundo vai. Falência, estou falando em todos os sentidos morais. Quando isto ocorre, surge então o médium familiar, que é a pessoa mais importante e que se deve dar um valor, e o médium familiar saber que ele tem que estudar, tem que se preparar, tem que se evangelizar para romper esse resgate. Porque se nós não fizermos agora, nesta encarnação, nós voltaremos na outra, no mesmo local que ficou. Então, eu diria ao médium familiar que ele tem uma necessidade muito grande de procurar o conhecimento, o estudo básico da doutrina espírita, o conhecimento técnico, ter o conhecimento de todo o mecanismo da sua mediunidade, como ele vai operar com essas forças espirituais, como ele vai realizar e como ele tem que fazer. Então, a doutrina espírita, nós temos uma ideia vaga ainda, muito, muito pequena, superficial. Então, nós falamos, é o nosso DNA. Claro que ele vai vir machucado se você não higienizá-lo. Assim também será o karma. Porque os espíritos familiares têm aí 1000 anos, 2000 anos, 4000 anos, 10.000 anos, em que nós estamos reencarnando na mesma família. Mudamos de países, mudamos de locais, mas os espíritos familiares que estão nas colônias, na época adequada e no compromisso do médium familiar ou de uma família espírita, seria o socorro para nós nos aliviarmos da loucura. Temos que socorrer os espíritos loucos, doidos, desequilibrados, desarranjados. Se nós quisermos nos libertar da bebida, nós temos que socorrer as companhias espirituais da nossa família, vinculados a todo e qualquer tipo de bebida, a droga,
a todo tipo de defeito. E ainda podemos trazer compromissos maiores de resgate, maiores do que isso que eu estou falando. Se nós, em outras vidas, nós estimulamos a bebida, estimulamos as drogas, vendemos droga, estimulamos toda e qualquer maldade, retornará para nós retificar esse erro em maior amplitude. Então, o médium, quando nós estamos no mundo dos espíritos, nós estudamos para retornar à família e fazermos o resgate. Nós lá temos um preparo técnico de auxílio em todos os sentidos. Mas, quando nós chegamos aqui, nós temos a informação equivocada. Como? De achar que os outros vão tirar o nosso karma. Achar que eu vou no benzedor e ele vai tirar. Achar que eu vou procurar alguém que vai rezar por mim e vai retirar a minha falência. Vai retirar a minha queda. Vai retirar a minha família da prostituição, das drogas. O médium, que não é familiar, ele até pode temporariamente dar um alívio. Mas ele não fará mais do que isso, do que aliviar. Todos nós que estamos aqui somos adultos. E sabemos quantas vezes nós somos atrás do benzedor, de alguém que benze, ou de algum terreiro, ou de qualquer lugar, de um outro médium famoso forte. Será sempre temporário. Somente o médium familiar, a família, tem a solução. Por isso, essa fuga, essa falta de informação, de diretrizes reais, tem levado nós e a família espírita a uma compreensão equivocada. Como trocar o karma. Não existe trocar o karma. Porque se eu, médium, em todas as minhas reencarnações, eu fiz guerra, eu roubei terra, eu matei pessoas, eu droguei, eu prostituí, eu roubei, eu matei. Não vai ser o outro que vai tirar esse karma da nossa família. Somente nós, médios, é que vamos fazer. Não existe troca. Você pode dar o pão o tanto que você quiser. Pode dar o agasalho, pode fazer o que você quiser como caridade. Mas, se você não socorrer os espíritos da família, que são os nossos obsessores e cobradores. Então, o médium novato inicia com servicinho, socorrendo o sofredorzinho, com dorzinho de cabeça, com dorzinho no pé, na orelha, com funiquitinho. E o médium, então, estuda e se prepara, e vem a família novamente. Lembra? Obsessor é familiar. Nós não temos inimigo daquilo que não conhecemos. Nossos adversários são conhecidos. Ninguém vira inimigo assim, caindo na nossa cabeça, isso não existe. A inimizade, ela vem de reencarnações e reencarnações. Nascemos juntos e continuamos a brigar. Nascemos na mesma família e nos odiamos. Nascemos na mesma família e não nos suportamos. Então, esses conflitos familiares exigem do médium
que ele comece a trabalhar. Então, é um trabalho gradativo. Se o médium pegar com conhecimento, com amor da família, e começar a desenvolver a sua mediunidade, ela é gradativa. Porque quando chegar na hora certa, no momento certo, ele tem que estar pronto. Mas o que nós fazemos? A maioria das mães querem tirar a dor do filho. É verdade que eu estou falando. A gente acha que pode tirar e faz tudo, mas a mediunidade é dele. O compromisso é do filho, é da filha, é do neto, é do bisneto. E ele já vem com o processo reencarnatório. E o que nós fazemos? Nós não queremos que ele tenha aquilo que vai o aliviar, que vai salvá-lo, que vai trazer luz e esperança para ele, que vai trazer os seus protetores e anjo de guarda. No meu entendimento, na minha pequenez, a doutrina espírita tem um retardo de 60 anos. 60 anos. Eu não sei como foi que ela chegou nisso, que ela se perdeu. Perdeu as orientações básicas. Básica. Porque o espírita fala da reencarnação. É a base da doutrina espírita. A doutrina espírita fala da mediunidade. Outro ponto básico. Não existe espírita sem espírito. Se um dia você encontrar uma pessoa e falar, eu sou espírita sem espírito, fala para ele, pode ser o que você quiser. Você não é espírita. Porque o espírita, o espiritismo, é com os espíritos. Por isso a palavra é espiritismo. Doutrina espírita, livro dos espíritos. Então, não existe. Mas nós fomos confundidos. Essa geração que está aí, minha e muitas outras, fomos confundidos com a bendita caridade. Como se nós pudéssemos trocar fazendo caridade. Eu fui uma dessas. Achar que fazer caridade, dar roupinha para os outros, comidinha, roupinha, pano de prato, bazar, não sei o quê, cuidar de velho, rezar. Isso é um aprendizado. Quando nós cuidamos dos velhos, nós aprendemos. Quando nós cuidamos das crianças, nós aprendemos. Isso é um aprendizado da alma. Cuidar de um doente é um aprendizado da alma. Cuidar do seu obsessor é responsabilidade sua. É isso que não foi entendido ainda, doutrinariamente. Se fala do Evangelho do Cristo, mas Jesus era um potencial. E à medida que nós estudamos o Evangelho não é para dar para os outros. Nós espíritas confundimos as coisas. Nós estudamos o Evangelho para ensinar para o outro. Nós estudamos a doutrina espírita para ensinar para os outros. Não é. Não é. A doutrina espírita é para mim. O Evangelho é para mim. O livro dos Espíritos é para mim. O livro dos Médiuns é para mim. A obra de André Luiz é para mim. É para mim, médium, para mim entender. Eu que preciso. Eu que tenho que me aprimorar. E isso foi uma confusão muito grande. Acreditar que possa surgir outro médium capaz de nos aliviar. Esse foi um erro. Um erro gravíssimo que ainda tem. Quando nós vamos a um trabalho de cura, nós vemos o médium receber seu protetor e nos curar.
Mas você também pode receber seu protetor e segurar. Você vai num benzedor, ele também recebe seus espíritos protetores da água, da terra, do ar e do fogo e te cura. E você também pode. Porque isso é muito amplo. É um conhecimento gigantesco. Nós estamos numa pontinha do conhecimento. Pontinha. Hoje, a tecnologia vem de nosso encontro. O estudo, o conhecimento. Hoje, nós podemos entender o que é uma partícula, o que é um átomo. Como funciona isso? Como que funciona? Se você for ler a história da humanidade, sempre existiu médiums, profetas. Sempre. Profeta é médium. Quem faz profecia é médium. Médium vidente, audiente, médium que adentra esse mundo que tem permissão, são médiums. E o que faltou para nós espírita? A compreensão real da nossa mediunidade. Se nós não precisássemos da nossa mediunidade, Deus não teria dado a todas as criaturas. Só que ele deu para todos, indiferentemente. E nós, até hoje, já estamos aqui em 2022. E não sabemos ainda. Passou todo esse tempo, ninguém entendeu. Ninguém entendeu, gente. Está na hora de um grande despertar. Está na hora de um novo estudo, de uma nova visão. Médium não é para trabalhar para os outros, para trabalhar para ele. Quando ele estiver pronto, lhe será outorgada uma nova missão. Mas a missão familiar tem que estar pronta. E assim, como perguntou a Fabiana, esse círculo vicioso, que morre, vai para cima e volta, morre, vai para cima e volta, vai parar, enquanto não for solucionado. Ficaremos mais 1000 anos, 2000 anos aqui, até mais. Enquanto nós estivermos nessa paradeira espiritual, a Terra não vai para o mundo de regeneração. Porque o lar, a família, os filhos, é a base de um futuro de um planeta. O planeta vai ficar melhor com os espíritos terráqueos. Não vai vir gente de fora, não. Esse é um sonho que todo mundo quer, que vem lá de fora. E aí? Aí vamos mandar toda a nossa família para onde? Para outro planeta? Que legal, você vai junto. Porque se eles forem, você também vai. Então, se eu fosse você, eu os ajudaria, né? Para voltar para um mundo pior do que o nosso, se nós temos tudo para funcionar. Tudo. Hoje, nós temos meios de crescimento e de reforma e de construção de um mundo melhor. Basta ter o conhecimento. Fabiana, não sei se eu te respondi. Respondeu sim. O que eu falei é para trabalhar, né? É. Ou trabalha, ou conta porque que não quer trabalhar. É mais ou menos isso, ok? Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o passe. Só quem pode dar é quem fez curso. Como é que funciona? Não necessariamente. O passe, as benzedeiras nunca fizeram curso e elas dão passe, tá? Elas retiram os espíritos, as benzedeiras, elas tiram os fluidos, e elas nunca fizeram curso. Mas hoje, todo mundo faz curso, né? Faz curso para tudo, né? Hoje nós temos essa coisa de crescimento de curso.
Mas um médium que ele não esteja estudado, preparado, com conhecimento técnico, eu digo para ele que ele não deveria dar, tá? Por quê? Por quê? Porque quando nós mentalizamos uma pessoa que ela está na nossa frente, e eu estou manipulando o fluido, solvendo o fluido, ou desmagnetizando, ou limpando, aquele fluido sujo vem para mim no meu centro de força solar. Tá? Meu centro genésico, aqui, genésico não, meu também, ele vai receber o esplênico e o estomacal. Tá? Todos esses órgãos, esses centros de forças inferiores, vão receber. E eu preciso, Araci, movimentar essas energias, manipular, limpar, para poder voltar. Então, um médium que ele não tenha o conhecimento, ele vai ficar intoxicado. Ele vai dar passe por uns tempos e vai parar. Vai ficar doente, vai ficar enfermo, vai ficar com dor nas costas, dor no pé, na barriga, na cabeça. E ele fala, eu não posso mais dar passe porque eu estou doente. Ponto. Tá? Por quê? Para o atendimento, ele precisa saber que ele vai receber, saber que ele tem que higienizar, saber que ele tem que restaurar sua aura espiritual, saber que ele tem que higienizar todo o seu corpo, o perispírito, o local, ou o ambiente. Então, dar o passe na casa de pessoas estranhas a nós, uma casa que esteja bagunçada espiritualmente, desorganizada, desajeitada, obsedada, fascinada, o médium entraria e está num fluido denso, muito denso. Por mais que ele puxe um fio de luz para ele pode trazer, não vou dizer que ele não tem, que ele queira doar essa energia positiva para o outro, ele vai se intoxicar. Porque nós sabemos que o nosso perispírito absorve todo o fluido ruim. Nós absorvemos a inveja, o ciúme, a maldade, os ódios, a vingança, o trabalho feito, tudo o que quiser, nós vamos em nós. Só que o médium tem que saber limpar. Aí ele sai daquela casa denso, pesado, angustiado, doloroso, com dor no estômago, dor de cabeça, e aí vai. Agora, se ele não chegar na casa dele e não fizer uma limpeza no meio do caminho, né? Fazer uma limpeza no carro, fazer uma limpeza nele, parar em algum lugar, num parque, e orar e pedir, limpar, higienizar. Quando chegar na casa dele, ele vai levar sujeira para lá. Vai jogar esse fluido em cima das crianças. Vai jogar esse fluido em cima dos filhos. Aí ele vai falar assim, esse negócio não dá certo. Depois que eu entrei nesse negócio de ser espírita e que eu fui fazer caridade, eu fiquei ruim. Minha casa deu tudo errado, minha família deu errado, todo mundo ficou... Claro que vai ficar. Fazer caridade não é isso. Médium que machuca a sua casa, ele não é caridoso. Médium que destrói a si próprio, ele não é caridoso. Médium que destrói a si próprio, a sua família, seus filhos, seu trabalho, ele não é caridoso. Caridade é quando eu cuido de mim e sou capaz de distribuir um fluido luminoso. Mas eu tenho que ser previdente. Eu tenho que ser espiritualizado para não me envolver com as coisas sujas, inúteis. Nós sabemos que nós médiuns somos chamados para atender a família, às vezes em estado de depressão, em situações muito difíceis, mas o médium tem que estar pronto. Ele se prepara um dia antes, se prepara 6 horas antes, se prepara 1 hora antes, e a equipe dele tem que estar em posição máxima de trabalho. Máxima de trabalho.
Ele não pode brincar em serviço. Ele não brinca em serviço. Ele faz o que ele tem que fazer, cuida dele, recolhe os espíritos, higieniza, limpa, restaura, refaz, limpinho, organizadinho, prontinho, bonitinho. Ele está pronto para voltar para sua casa. Porque, caso contrário, ele ficará doente. Quando nós ficamos com esses fluidos doentes, invejosos, ciumentos, maledicentes, nós ficamos doentes. Por que o médium fica doente? Porque está intoxicado. Está cheio de fluido doente, enfermediço, doloroso, maldoso, hipócrita e tudo mais que você quiser. Tá? Ainda posso falar mais. Ainda se tivermos um inimigo daqueles bom mesmo, que gosta de fazer aquele trabalho arrojado, forte, corajoso, você se arrebenta. Tá? Por quê? Porque o médium está despreparado. Então, o meu conselho, estudem, se preparem, se organizem. A doutrina espírita é linda, é maravilhosa. Ela nos traz uma quantidade de crescimento que eu hoje, com meus 74 anos, eu digo, não existe algo mais belo, nem mais lindo, nem mais formoso do que a doutrina dos espíritos. Se eu não a tivesse, certamente estaria louca, doida, desequilibrada, causando um dano muito maior para muita gente. Então, o médium, ele tem obrigação, dever de se equilibrar, de estar pronto, de cuidar da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, seus bisnetos. Esse é o trabalho do médium. Mas nós fomos ensinados a fazer caridade, sair para fazer caridade assim, a reveria, sabe? Sem proteção, sem amigo espiritual, sem equipe de guarda, sem os guardiões, sem nada, saía de alegre, feliz, fazendo caridade. E muitos espíritas sofreram consequência disso. Muitos. Porque não ensina o espírita a ter a sua proteção, a sua equipe de trabalho, os seus guardiões, falar com o seu protetor, falar com seus amigos espirituais, falar com seu pai, com seu avô, com alguém da sua família que o ajude e oriente. Então, nós estamos ainda no início da doutrina espírita, ainda muito aquém da realidade da família espiritual. Mas o passe, nós sabemos que o ambiente da casa espírita, ele é protegido. E quando é feito lá dentro? Então, na casa espírita, veja bem, o dirigente, agora eu estou falando do dirigente, para todos vocês, não é só para eles, não. Qualquer dirigente, ele tem que abrir os seus trabalhos antes, às 8 horas, 6 horas da tarde, ele evoca a equipe de trabalho, evoca os guardiões, evoca os protetores, a equipe espiritual de todos os médios, porque ele é o dirigente, né? Chama os protetores, abre os trabalhos, pede toda a envergadura da equipe de defesa, o exército, todos os policiais, os índios, caboclo, quem ele achar que ele deve pedir. Porque a casa tem que ficar altamente protegida, para que você possa auxiliar a criatura sem sofrer danos. Então, o dirigente de uma casa espírita é fundamental. É ele que dá as ordens, é ele que se prepara. Porque, na maioria das vezes, nós médios somos indisciplinados. Nós já estamos em cima da hora, ainda estamos olhando a televisão, né? Não, mas dá 5 minutos, dá tempo de eu chegar lá. Vou chegar um pouquinho atrasada. Ainda quer ver o final da novela, ainda quer ver... Aí, ele não se prepara. Ele vai, assim, destrambelhadamente para o centro espírita.
E as pessoas que vêm buscar um passe, uma ajuda, uma conversa, um diálogo, ela vem assim, ó. Ela vem com toda aquela gama de espíritos em volta dela. Então, a equipe do centro é autopreparo, tá? As primeiras barreiras que não deixa passar os espíritos, a segunda, as barreiras espirituais de impedimento, para que essa gama de espíritos não entre todo para dentro. E o dirigente sabe socorrer todas as suas barreiras que ele colocou, todo o seu trabalho de assistência. Então, o dirigente, ele tem que ter conhecimento e saber que uma ordem dada será cumprida. Sempre. Ordem dada será cumprida. Ok? Respondi, Rodrigo. Uma boa noite. Então vamos orar. Vamos unir os nossos pensamentos em nosso Deus, o nosso Pai, justo e bom, que nos ama, que nos envolve, que nos acolhe, que nos traz as esperanças, que nos traz as forças que precisamos. Senhor, nós te agradecemos e te rogamos, Pai, que neste momento possamos receber as luzes do entendimento, da razão, as luzes para envolver o nosso espírito, acalmar a nossa alma, aliviar as nossas dores, confortar o nosso espírito. Te pedimos, Pai, por sua misericórdia, porque sabemos que somos imperfeitos e endividados, mas nós acreditamos que ouve as nossas preces. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos assistam. Permita que as falanges dos espíritos abnegados, bons, sábios, prudentes, conselheiros, educadores, socorristas, estejam ao nosso redor, estejam em nosso lar. Permita, Senhor, que possamos receber essa luz, que possamos receber e compartilhar esta luz com os espíritos que adentraram o nosso lar, que podem estar ao nosso lado, necessitados, precisando do conforto, da cura. Pedimos aos nossos anjos de guarda, amigos benfeitores, a nossa equipe espiritual de trabalho. Precisamos da tua presença, precisamos dos teus ensinamentos, da tua proteção, da tua guarda constantemente ao nosso lado. Somos frágeis ainda, muito imperfeitos ainda. Precisamos da mão amiga, do braço forte, da mente reta, a nos ensinar, a nos ajudar a trilhar o bom caminho. Pedimos, Pai, essa luz em nossa vida, a presença de toda essa equipe benfeitora, dos mensageiros, dos nossos familiares que trabalham na espiritualidade, dos amigos que trabalham em nome de Jesus, pacificando, cuidando, protegendo, amparando. Permita, Pai, que possamos abrir os espaços de socorro, as bacias, o auxílio para esses irmãos e para nós mesmos. Que possamos abrir a bacia da consolação, da regeneração, abrir esses espaços aonde reunimos neste momento as energias
benditas dos fluidos eletromagnéticos, das energias planetárias, para auxiliar a socorrer os espíritos, as energias do fogo, as energias da água, as energias dos ventos e da terra. Que possamos trabalhar com esses fluidos, que o fogo dizimante queime e desintegre todos os fluidos doloridos, cansados, de perturbação ao nosso redor e ao redor dos nossos irmãos. Vamos arrebanhando, levando os irmãos doloridos, doentes, infelizes, que desencarnaram em condições tão sofridas, Senhor, e ainda não te encontraram. Espíritos, na rebeldia, na dureza de sentimentos, que ainda não permitiram, Senhor, serem tocados pela tua lei, pelo teu amor, pelo teu consolo. Nós rogamos aos espíritos abnegados, às falanges benditas dos codificadores da doutrina, dos enviados de Jesus, anjos e arcanjos, falanges benditas de Santo Agostinho, de São Luís, de Fénelon, de Vianney, amigos, irmãos, benfeitores, que possamos envolver todo esse povo sofrido, todos esses espíritos doloridos que ficam em nosso entorno, que caminham conosco, que adentram em nossas casas, que possamos neste momento envolver e desintegrar todo o fluido doentio de seus corpos espirituais. Desintegrar a dor de cabeça, a dor no corpo, a dor, Senhor, que ainda pensam que estão encarnados. Auxilia, Senhor, todo desconforto, toda angústia, que possamos dissolver, desagregar esses átomos e moléculas do cansaço, da tristeza, do desânimo, do medo, da ansiedade, da escuridão. Vamos dissolvendo, desimantando fluidos doloridos, fluidos desesperados, que o fogo queime a sujeira fluídica, a sujeira do fluido denso, do fluido intoxicante, o fluido que causa desespero, que causa dor, que causa medo, o fluido que causa cegueira, surdez, o fluido que dificulta os espíritos de se locomoverem, que prende, que amarra, dissolve, desintegra, saneia, limpa, Senhor, tranquiliza. Vamos retirando a enfermidade, o desespero, a irritação. Vamos queimar o fluido irritante, o fluido que causa essa sensação angustiante, infeliz. Dissolve, queima, desintegra, desagrega esse fluido irritante, esse fluido de ódio que desequilibra, que amarra, que não deixa o crescimento, que não deixa a felicidade surgir, que não deixa a recuperação das forças. Esse fluido de ódio, como um bloco de maldade, de veneno, que se desintegre,
que se arrebente com as energias elétricas, com o magnetismo, arrebente o fluido do ódio, o fluido nocivo, o fluido venenoso, libertando os nossos irmãos, libertando a nós mesmos. Vamos adentrando, adentre as bacias, deixe que o fogo circule. É fluídico, é o fogo que desintegra esse fluido escuro, infeliz, que não nos deixa crescer, não nos deixa aprender, não nos deixa caminhar, que não deixa que os irmãos sigam para continuar a sua jornada evolutiva. Ficam presos no ódio, nos pensamentos ruins, nas memórias infelizes, nas mágoas, nos rancores. Que se desfaça, que se desintegre todo este fluido de mágoa, de rancor, de miséria, de fome, de doença. Que se desintegre todos esses pensamentos materialistas. Espíritos, filhos de Deus, não precisam mais do dinheiro, não precisam mais do ouro, não precisam mais das terras, não precisam mais do palácio, da casa, das roupas. O que era matéria ficou para trás. São espíritos livres, são filhos do Senhor Deus da vida, a inteligência suprema do universo. São filhos de Deus Todo-Poderoso, que nos cuida, que nos ama, que sempre nos dá uma nova oportunidade de crescimento e de renovação. Liberte-se do passado, libertem-se dos pensamentos infelizes, das mágoas, de todas essas ações infrutíferas, infelizes, que só causam dor e sofrimento. Solte tudo o que vocês prendem, meus irmãos. Solte o que vocês prendem, porque não precisam de mais nada da matéria. A luz de Deus, a luz do amor, a luz da misericórdia, da compaixão, a esperança, tudo tem conserto, tudo tem solução. Somos espíritos imortais, filhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aceitar a mão amiga, aceitar o conforto, todas essas energias salutares, restauradoras, curativas, que neste momento chegam a cada um de vocês. Deus conhece a cada um de vocês. Deus sabe de cada um de vocês, de cada um de nós. Que as luzes do nosso Mestre Jesus envolvam, que possamos curar as feridas, aliviar as dores, higienizar nossos irmãos, que se vejam limpos, de roupas higienizadas e limpas, que se vejam amparados e assistidos, envolvidos nos fluidos reconfortantes, as águas salutares, as águas mansas, as águas que trazem os fluidos curativos, regeneradores, pacificadores, os fluidos de arrependimento para tocar os endurecidos, o amor de Deus para iluminar, para fortalecer. Levantem-se. Levantem-se em nome de Deus. Levantem-se. Agradeçam ao Pai. Filhos de Deus, estamos vivos e temos que seguir adiante,
Precisamos marchar. Precisamos vencer as dificuldades. Nós somos fadados ao sucesso. Deus quer a nossa vitória. Deus quer o nosso crescimento e a nossa felicidade. E nós havemos de conseguir, seguindo Jesus, buscando a luz de Deus, aceitando Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Auxilia, Pai, para que sejam envolvidos, socorridos, homens, mulheres, jovens, crianças, pais, mães, filhos, tantos irmãos, e sejam acolhidos nas colônias espirituais, e sejam levados aos hospitais, aos centros de tratamento, aos espaços de recuperação, aonde possam recomeçar, Senhor, a sua jornada, recomeçar as suas vidas de onde pararam. Eles possam se libertar. Ilumina o caminho de cada um, Senhor. Envie os seus mensageiros, o anjo guardião de cada um. É hora de caminhar, é hora de crescer, é hora de evoluir, é hora de aceitar que somos imperfeitos, mas nós não somos perdidos. Nós temos conserto, nós temos jeito, tudo tem jeito. E Deus é bom e nos dá todos os instrumentos e os recursos necessários para isso. Que a luz de Deus, a luz do Cristo, a luz da espiritualidade superior envolva os nossos irmãos e recambie para as colônias espirituais. Envolva cada um de nós e tem um corpo físico que nasceu com um compromisso e uma missão. Temos responsabilidade, Senhor. Nos faça fortes, nos dê a saúde do corpo, o equilíbrio do espírito, o equilíbrio da mediunidade. Nos faça guerreiros, nos faça constantemente pessoas otimistas, carregadas de fé, que possamos vencer as dificuldades, que possamos encontrar a solução, que possamos desenvolver nosso intelecto, desenvolver os nossos sentimentos, ampliar nossas virtudes, nos libertar dos nossos vícios, das nossas fraquezas. Contamos com a sua misericórdia, Senhor. Contamos com o amor de Jesus, com a sua mão amiga, com o seu sorriso benevolente e caridoso que nos dirige para nos dizer que somos amados e que temos um caminho a seguir, mas podemos caminhar da melhor forma possível se fizermos esta escolha. Cuida dos nossos lares, cuida, Senhor, dos nossos entes queridos. Abençoe a nossa vida nesta terra. É o que te pedimos, Senhor. Graças a Deus. E os nossos irmãos sigam em paz. Que essas bacias, esses espaços de socorro sejam fechados, organizados, que tudo fique limpo, organizado e refeito. Que as luzes desçam sobre nós, sobre os nossos lares. Que essa luz envolva as nossas camas, nossos quartos, nosso alimento, a água que bebemos. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Agradecemos a oportunidade. Agradecemos a luz. Agradecemos a Jesus.
Agradecemos a todos aqueles que vieram em nome de Deus nos trazer o auxílio, o seu trabalho caridoso e constante, as nossas equipes de trabalho, a nossa família espiritual, o nosso bendito anjo guardião. Agradecemos, Senhor. Entregamos nossas vidas em suas mãos, certos do seu amor sem fim, da sua caridade infinita, da sua misericórdia infinita, Senhor. Graças a Deus. E assim, nós vamos encerrando as nossas preces, a nossa noite de estudo e aprendizado, agradecendo ao Senhor, Deus da vida, que está com todos nós. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.